Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 ao 52. A primeira viagem missionária. Barnabé e Saulo pregam em Chipre. Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto curvavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saluécia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, imagino de toda justiça, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Versículo 13. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pidícia. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando pela Perge, chegaram a Antioquia da Persídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós temente a Deus, ouve. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braços poderosos. Eles os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 405 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhe deu como rei Saul, filho de Quis,
homem da tribo de Benjamim. Depois tirou Saul, deu-lhes Davi, como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de José, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre os vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus, e condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tiraram-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficais, pois, sabendo que por meio dele vós é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crês é justificado, e todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creeríeis se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhe que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a preservar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que o Paulo falava. Então Paulo e Barnabé
falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios guardavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas este, sacudindo contra ele, o pôs dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e de Espírito Santo. Amém.